Oh, maravilhas da terra, aos dons da natureza. Vamos falar um pouquinho de agricultura, de agroecologia. Então acho que nessa diversidade que a gente tem de vida, né? É tão complexo, mas a gente tem alguns pontos em comum com todos os seres, né? Acredito eu. Que é a busca, né, por uma paz, uma tranquilidade, uma certa harmonia, um certo bem-estar, né? Que isso tem uma conotação até religiosa, né, com o divino. Mas que quase todo mundo, todo ser, né, na verdade, tem esse anseio, essa intuição. E na agricultura não é diferente. O que tem a ver a agricultura com tudo isso, né? Com esse existir nosso. Existir de nossas pessoas, da sociedade, dos demais espécies, do planeta, né? Então tudo isso cabe dentro do que eu vou falar aqui, né? Eu sempre tive um anseio, né? Uma inspiração que vinha no sentido que de um jardim, né? De um jardim talvez inspirado pela Bíblia, o Jardim do Éden. Um jardim onde tudo funcionava harmonicamente, em abundância, né? Em cores, né? Tudo aquilo que a gente almeja, aquela utopia sagrada. E sempre tive isso, né? Fui passando o tempo, as vivências, e eu com isso, maturando isso, até o ponto que eu cheguei e descobri a agroecologia. Descobri que a gente poderia plantar sem passar veneno, sem passar adubo comprado lá na fábrica, sem matar insetos, sem fazer monocultura, plantar uma planta só. Eu fui descobrindo tudo isso. E daí houve uma mudança de chave. Falei, nossa, mas então tudo isso que eu aspirava, intuía intimamente, é possível de fazer, de realizar aqui e agora? Então foi quando comecei a plantar, né? Comecei a desenvolver, a buscar conhecimento sobre SAF, agroecologia, agrofloresta, manejo de terra, de solo. E fui plantando, fui botando confiança, fui abrindo para o novo, né? Para esse mundo encantado que é a agroecologia, esse mundo virtuoso. Então o resultado disso, em pouco tempo, foi construir uma horta aqui, né? Que eu estou aqui manejando, plantando, e que eu estou colhendo os frutos de toda essa elaboração, né? Então eu vou mostrar um pouquinho como que está a horta, como que na prática, como que está acontecendo aquela intuição da agroecologia, com a descoberta dos princípios, dos manejos, né? Olha só, aqui então é nosso espaço, nossa horta, que a gente cultiva dessa maneira, agroecologicamente. Agora, acabei de colher, passei aqui, colhi 10 kg de tomate. Entre tomate amarelinho, redondo, graúdo, cereja, né? Então um dos princípios da agroecologia é você acompanhar os fluxos naturais, mexer, interferir menos possível na natureza, para que a própria inteligência da natureza possa expressar, a gente possa acompanhar, a gente possa se unir com a natureza. E a mudança é muito clara quando a gente faz isso, né? A mudança de chave, a mudança de padrão, de paradigma, né? Que acontece é grandioso. Porque a gente sai de um pensamento de escassez, de um pensamento de monocultura, de dependência, para uma realidade absolutamente abundante. Então, olha, esse aqui é o caxi. Esses pés de caxi nasceu espontâneo, plantei uma vez. Todo ano ele rebrota, cada vez com mais frutos, com mais qualidade, com mais rusticidade, com mais adaptação. Isso aqui é alimento puro. É o caxi. Aqui é um canteiro de hortaliça que a gente planta em consórcio.
Aqui foi plantado o giló. Olha só aqui, ó. Tá vindo uma remessa nova. Tenho alguns alface, alguns almeirão ainda do ciclo passado. E o cachis está ramando. Então quando a gente deixa a natureza florar, a gente interfere o menos possível. O potencial escondido, o potencial oculto da natureza, ele começa a florar. Olha lá o cachis. Né? Começa a vir espontâneos, como essa planta aqui que é uma serralha, riquíssima nutricionalmente, né? Outra planta aqui que é um almeirão. Começa a vir plantas rústicas no canteiro que a gente planta hortaliças. Olha só. Então a gente começa a enxergar todo o processo que a natureza faz, né? Olha só, almeirão. A gente consegue ver claramente, nitidamente, que tem um fluxo de abundância acontecendo naturalmente, se a gente permitir. Ó, no caso aqui eu plantei o almeirão pão de açúcar. Aqui tinha um canteiro de alface. Essa aqui é a capiçoba roxa, uma punk que nasce espontânea. Só que não nela nascer, a gente pode se alimentar dela, se nutrir dela. Ela ocupa um papel aqui nas raízes delas fenomenal, né? De fixar nutrientes, de disponibilizar nutrientes para outras plantas. Só que também ela tem uma flor aqui, um botão. Não sei se está dando para ver, mas é cheio de abelhas, vaquinhas, besorrinhos, que vai auxiliar na horta, que vai aumentar a produtividade da horta, que vai criar a condição da gente produzir um fruto saudável, uma verdura saudável. Então a gente começa a ver toda a cooperação que a natureza faz, se a gente enxerga e começa a trabalhar junto com ela, né? Então os frutos começam a vir, a abundância começa a brotar, o chão começa a responder, começa a vir plantas medicinais, porque nosso chão, nossa terra, ela é cheia de medicina, cheia de cura. Para cada coisa nasce uma planta na terra. A gente começa a observar isso. Ó, por exemplo aqui, ó, esse caruru, que é uma punk, que é alimentício, muito bom para a saúde. Tem uma sementinha aqui, ó, pode ser comestível também, é comestível. Só que essa sementinha aqui, os passarinhos gostam, né? Ele cria uma copa, uma biomassa, uma massa verde, olha só a massa dele. Cria uma sombra, né? E ele tem uma raiz perfurante que subsola a terra naturalmente, né? Olha só. Olha as moitas de terra micina. Isso aqui é a ganchumba, ó. Que é a que a vovó lavava a cabeça, lavava o cabelo, a pele. Outra planta que é medicinal e tem um valor de trabalhar a terra. Ela dá uma florzinha também, cheio de vaquinhas, né? Então a gente começa a compreender que não é só plantar o alimento. É maravilhoso plantar o alimento, colher o fruto, como esses tomatinhos cereja aqui, olha quanto tomatinho. É maravilhoso colher o fruto, poder se alimentar de um fruto saudável, né? De um sabor diferenciado. Isso é maravilhoso. Mas a gente entender que a gente planta também com outros horários, né? A gente tem que plantar primeiramente para nutrir a terra. A terra é a primeira que precisa ser alimentada, porque ela alimenta todos nós. Ó, isso aqui é um alecrim do campo, ó. Então, quando a gente faz isso, o fruto, ó, esse aqui é um pé de mamão, ele vem com uma outra qualidade, um outro tamanho, um outro sabor, porque ele está sendo nutrido pela fonte principal. A fonte principal é a energética de um espaço, a energética de um corpo, né? É a emanação que alimenta
primeiramente, né? Olha só essa cebola. Então a gente vai compreendendo, observando, colhendo os frutos. Olha aqui, ó, aqui é salsa. Colhendo o fruto dessa compreensão toda. E se a gente permitir, a gente trabalhar com isso, a gente é contemplado, né? Olha só. Cada cantinho da horta, a gente vai criando um ambiente diferente. Olha só, esses cachis aqui já tá em processo de amadurecimento. Olha o tamanho deles. Olha a capsoba branca, né? Olha só, cachizinho novo. Então a gente vai observando muitos aspectos. Ó, aqui é tomate, foi plantado tomate muvuca. Olha só como que tá. Tá 40 graus a sensação aqui na horta hoje. Mas veja que as plantas foi regado só ontem. Quase que não precisa de água. Porque uma planta vai protegendo a outra. Um alface desse que eu deixei para semente, ele faz um sombreamento no pé do tomate. As folhas dele vai alimentando as outras plantas. Um hortelã desse, ele cria um aroma que vai influenciar outras plantas. Esse coronhão aqui, ó, ele está buscando água mais profundo, disponibilizando para outras plantas mais rasas. Então a gente começa a compreender que a terra, que as plantas, que a natureza tem um projeto inicial. Ó, esse aqui é o tomilho, ó o boldo. Ela tem um projeto anterior, que é com exatidão, que é com funcionalidade, que é com experiência, com sabedoria da natureza. Olha só aqui, ó. O tomate, tá cheio de tomate, acabei de colher, ó. Olha só esse canteiro. Aqui, olha só quanta rama. Então, essas cambuquiras, esses brotos de caxi, tudo é fonte de alimento. Tudo é fonte de agregar numa horta. Olha aqui, por exemplo, aqui é a chicória no consórcio. Olha só a qualidade dessa chicória. Aqui tem caxi. Aqui no meio tá cheio de tomate. Olha como é que eles estão bonitos, saudáveis nesses arranjos. Então é um plantio agroecológico, é um plantio de alegria, um plantio de contemplação. Olha só aqui, ó, os canteiros de muvuca de tomate, né, que nascem as espontâneas. Olha o quiabo aqui, ó. Então a produção do fruto, ela é muito otimizada nessa relação, que elas começam a fazer relação a planta com a outra. Então se a gente planta hortaliça, a gente pode plantar uma abóbora junto, pode plantar um tomate junto, pode plantar uma punk junto, deixar uma punk vir junto, uma batata doce, né? É expandir, é abrir o olhar para a expansão da vida. É trabalhar com a expansão da vida. Olha só aqui, ó, aqui é caxi, tomate, tem milho, tem uma diversidade incrível. Olha só. Aqui, se eu abrir, esse tomate está com 1 metro de altura, sem estareiro. Aqui, ó, criou sombra, criou uma estufa natural. Então o calor não penetra até lá no pé das raízes das plantas, porque formou essa biomassa, essa floresta de tomate. Então uma planta vai protegendo a outra. Olha que esse pé de pimenta bonito aqui, ó. Aqui é machixe, olha. Olha, já tem machixe, ó. Né? Aqui é mamão, ó. O tomate está criando mamão. Aqui é chicória, né? Então a gente pode elaborar cada vez mais, que cada horta é única, cada formato, cada plantio é novo. Olha, aqui é o milho. Olha que pé de pimenta bonito. Então há uma troca de informação, de relação com as plantas, de nutrientes. Olha só aqui, ó, o tomate
Tá cheio de flor aqui. O caxi tá vindo aqui. E a pimenta sobressaiu aqui, ó. A raiz, o pé da pimenta tá sendo protegido por esses tomateiros. Tá sendo trocado relações. Então todo o universo, toda a vida é comunicativa. Vem uma abelha, vem um inseto, uma micoriza por debaixo da terra, um passarinho, uma borboleta. Tudo isso é os processos que a vida se comunica, que a vida troca relações, né? Olha só. Se a gente for nesse canteiro, a gente deixa o mato, deixa a grama, porque faz parte da natureza, faz parte do plantio o mato. O mato é um plantio. Olha só aqui, ó. E a gente roça a biomassa. Olha só como é que fica bonito. Os caxi. Olha, tem alface roxa, olha. Milho, alface, tomate, quiabo. Então, tudo aquilo que eu aspirava, que eu imaginava, que eu busquei conhecer da agroecologia, agora está aqui. Eu estou colhendo os frutos disso. Olha só, olha que coisa linda aqui. Que maravilha esse fruto. Olha lá, o caxi. Olha. Né? E todo o processo da agroecologia, olha, de onde que vai tem fruta. Então, quanto o processo da agroecologia, um dos princípios, que são vários, é que cada vez que se planta, que se colhe, que se maneja, que se interage com a horta, com o SAF, com a agrofloresta, ela dá um salto para melhor. Ela sai de um ponto e vai para um ponto de mais abundância, de mais qualidade de solo, de mais diversidade, de mais equilíbrio. Então, quanto mais a gente trabalha, maneja, melhor fica. É uma crescente, né? O solo já começa a ficar vivo, revitalizado com as coberturas, já começa a criar uma reserva de sementes naturais, né? De punks, que começa a fazer seu ciclo. Toda a época chuvosa ou seca, de mais temperatura ou menos, ela surge, né? Os frutos começam a se adaptar, a se fortalecer. E a gente começa a compreender cada vez mais esse lindo processo que é a agroecologia. Olha só. Então eu estou colhendo tomate, mas aqui tem no mínimo umas 20 variedades para se nutrir, para colher, para comercializar numa horta, num pequeno espaço. Então vamos plantar essa vida? Abraço a todos aí. Espero que tenha gostado aí um pouquinho de um resumo, de umas palavras, né, de uma demonstração do que é agroecologia, né? Desse movimento que envolve a saúde de toda a ecologia, de todas as vidas que aqui nessa terra habita, como água, ar, qualidade de água, qualidade de fertilidade, a qualidade dos insetos, né? Porque os insetos são fundamentais nos processos de vida, como a minhoca, como abelhas, como micoriza, como homem, como qualquer uma borboleta, um pássaro, né? Tudo se organizando, se orquestrando e cumprindo a sua função belíssima. E a gente agindo junto com isso. Vamos plantar essa vida aí.